Oi, pessoal, beleza? Eu não ia fazer o vídeo dividido, mas eu pausei ali depois do segundo texto para dar uma aula que eu tinha marcado, e nesse meio tempo teve uma queda de energia aqui, e daí o aplicativo fechou e baixou a primeira parte do vídeo. Eu vi que já tinha dado 30 minutos, então eu pensei, não, vamos fazer em duas partes, então, que daí, senão fica muito longo, o vídeo também não é fácil para quem vai assistir, né? Então, aqui o texto 3 desse vídeo, então, lembrando que é da FADESP, do estado do Pará, tá? A banca FADESP, do Instituto Federal do Pará, de 2018, tá? Então, a primeira parte, depois eu deixo o link ali, ou eu coloco nos cards aqui em cima, ou na descrição do vídeo. A primeira parte, essa daqui vai ser a parte 2, então, tá? São dois primeiros textos já na parte 1, e aqui vai ter mais dois textos. Então, aqui o título do texto, né? How is English used as a língua franca today? Então, novamente, né? Volto sempre a insistir nessa tecla, sempre observar o título, né? Quando eu tenho um título longo assim, meu cachorro tá latindo hoje, não tem jeito de parar, então vocês me desculpem, tá? Sempre que eu tenho um título longo, uma frase longa, isso ajuda muito, né? Porque isso daqui é a ideia principal do texto. Então, how is English used as a língua franca today? Como o inglês é usado como língua franca hoje em dia, né? E aqui eu tenho uma chargezinha. Então, o dinossauro aqui não é um Velociraptor pensando, né? Um meme, na verdade. If English is a língua franca, why isn't língua franca in English, né? Então, por que que o termo língua franca não está em inglês, se o inglês é língua franca, né? Acontece que língua franca não precisa ser necessariamente o inglês, né? O que que é língua franca? Língua franca é qualquer idioma que seja escolhido para servir de meio de comunicação entre duas pessoas, duas cidades, dois povos, enfim, que não têm a mesma língua nativa, né? Então, por exemplo, nós falamos português, um outro povo vizinho fala espanhol, e a gente escolhe o alemão, que ambos os povos falam, para se comunicar. Então, no caso aqui, o alemão vai ser a língua franca entre brasileiros e paraguaios, digamos, né? Então, até já teve uma tentativa de fazer uma língua mundial, né, que seria o Esperanto, eu acho, né? Nem vou entrar muito nesse assunto, porque eu não sei, mas foi uma tentativa de criar um idioma, né, que servisse de língua franca para o mundo inteiro. Mas não funcionou, né? Não adianta. Então, isso seria uma língua franca, tá? Mas os dois lados que estão utilizando essa língua franca para se comunicar não podem ter essa língua como idioma nativo e não podem ter a mesma língua nativa, tá? Então, senão não é língua franca. Apesar de que agora me deu uma dúvida se não pode ter como idioma nativo, mas enfim. Mas eu sei que não pode ter a mesma língua mãe. Então, aqui vai contar um pouquinho no primeiro parágrafo o que significa o termo língua franca, como que ele surgiu, né? Como que era usado no início, lá no século XVII, enfim. Daí, onde que ele é usado hoje em dia, tá? Where it is used, tá? How it is used, como ele é usado. E eu tinha mencionado alguma coisa, né, sobre essa questão do como imperialismo linguístico, né, que alguns críticos colocam ele como um domínio, né, não deixa de ser um domínio, né, já que ele está se proliferando pelo mundo, né. Aqui, ó, é uma forma de imperialismo linguístico, tá? Então, aqui você tem, é bom porque aqui você tem separado, né? Quando a gente tem os títulos assim, ó, os parágrafos, é bom porque a gente já sabe onde buscar as informações quando precisa voltar. Apesar de que essa prova aqui, como eu falei para vocês, a questão dela é sempre bem pontual, a ideia principal do texto, é isso que eles querem saber. E depois as outras questões, basicamente é o word formation e nominal groups. Só isso nessa prova, não tem outros tópicos de gramática, tipo voz passiva, tempos verbais, discurso direto e indireto, conditional sentences, não apareceu nada aqui. Aqui é word formation e nominal groups, só isso. Então, eu achei essa prova bem diferente, uma prova muito boa, muito bem elaborada, mas bem diferente de todas as outras bancas que eu já revisei aqui. Então, é uma prova bem atípica. Não sei se alguém conhece mais aí, que pode deixar algum detalhe nos comentários, tá?
Ó, a primeira pergunta é sempre a mesma depois dos títulos, não, dos textos, né? What is the main idea of the text? Qual que é a ideia principal do texto? Os outros dois textos foi a mesma coisa. Qual a ideia principal do texto? E daí depois entram as outras perguntas, que geralmente vai ser o word formation e nominal group. Então, aqui, explicar como a língua inglesa mudou como resultado de ser usada por falantes nativos de outros idiomas. Explicar como o inglês tem sido uma ferramenta de submissão e dominação cultural de outros países. Não necessariamente, não foi isso, né? Não é a ideia principal do texto. Apresentar os prós e contras do inglês como língua franca. Ó, nós temos outra sigla aqui, né? Antes era English as a Foreign Language. E agora é English as a língua franca, tá? Ó, só inverte o F e o L aqui, ó. Tem que saber essas siglas. Então, como apresentar os prós e contras do inglês como língua franca, como se espalhou como um meio de comunicação, né, difundido e útil. Situar o inglês como língua franca, explicando onde e como ele é usado. Olha aqui, ó, é os parágrafos lá, ó. Where it is used, how it is used, assim como as críticas associadas a ele, ó, falou tudo, tá aqui, ó. Críticas, how it is used, where is it used, tá aqui, a letra D. Resumiu o texto, ó. Explicar como o inglês como língua franca nasceu, has born on language, como língua, cultura, comércio e diplomacia. Não, tá aqui, ó. Resposta completinha, né? O novo uso dos morfemas. Morfemas é a mínima unidade que faz sentido, né? Que tenha sentido, né? Como importancy and smoothly noted in paragraph 3, line 3, are examples of. Essa palavra aqui já não se usa mais tanto, tá? Ela era usada há um século atrás, mais ou menos. Hoje em dia é importance, né? Smoothly, então aqui eu tenho sufixo e sufixo, né? Inclusive dois, né? Full e li. São exemplos do quê? Sufixação, né? Uma formação de palavras, né? A ideia principal no parágrafo 4, intitulado Criticisms, já diz, né? Críticas, né? Então, ali é onde fala, no parágrafo 4, fala dessa questão aqui, ó. Sempre a ideia principal de um parágrafo está na primeira frase, tá? A partir dali vai ser desenvolvida aquela ideia. Então, aqui, ó. While ELF is a widespread and useful mode of communication for many. Então, enquanto o inglês como língua franca é um meio de comunicação difundido e útil para muitos, some scholars and linguists have criticized its proliferation as a form of linguistic imperialism. Muitos especialistas, estudiosos e linguistas criticam a sua proliferação como uma forma de imperialismo linguístico. Essa é a ideia do quarto parágrafo. A partir daqui, ele vai desenvolver essa ideia. Então, vai dizer, ó, esse termo se tornou popular em 1992, com a publicação do livro influente de Robert Philipson, com o mesmo nome. Qual o nome? Imperialismo Linguístico. Nesse livro, ele afirma que o inglês, há muito tempo, tem sido uma ferramenta de submissão e dominação cultural das colônias. Então, tá aqui a ideia principal desse parágrafo. Então, vamos achar aqui uma alternativa. Qual é a ideia principal desse parágrafo? Apresentar as ideias de língua franca do Robert, defender a liberdade linguística e ir contra o ELF, apresentar ideias que percebem, né, que identificam o ELF como uma forma de dominação, defender o estudo estruturado e organizado do inglês no mundo, ou explicar como o inglês como língua franca leva, né, guia a assuntos de comunicação. Apresentar ideias que identificam, né, o inglês como língua franca como forma de dominação, porque é isso que ele faz aqui, ó.
ele apresenta essas ideias, né? A partir da ideia de imperialismo linguístico, ó, como que se tornou popular esse termo, como que ele argumenta essa questão de ferramenta de dominação e submissão cultural, né? Então, tá aqui, é essa ideia aqui, letra C. Apresentar as ideias de identificar a língua franca como forma de dominação. In across-the-board third-person singular usage, the head noun, falou em head noun, isso daqui é o núcleo do sintagma nominal, do nominal group, da noun phrase, tá? Tudo isso daqui é sinônimo, gente, tá? Deixa eu corrigir aqui. Sintagma, eu já coloquei isso lá no outro vídeo, mas vamos repetir porque tem que gravar. Sintagma nominal é a mesma coisa que noun phrase, é a mesma coisa que nominal group, e é a mesma coisa que locução nominal, tá? Tudo isso é a mesma coisa. E head noun é o núcleo do sintagma nominal, é o substantivo, é o núcleo, tá? Então, aqui eu tenho um sintagma nominal, um nominal group. E eu tenho que dizer qual que é o substantivo, o núcleo, o head noun. Então, veja aqui, eu tenho cross the board, tá? Isso daqui é across the board, sorry, eu falei cross the board, né? Isso daqui é um advérbio. De maneira geral, tá? De maneira geral. É um advérbio. Então, é um modificador. Third person singular. Vamos parar no third person. Dá para parar aqui. Isso aqui é um adjetivo, é um modificador. Singular, modificador. Usage, é o noun, tá? Então, aqui, que é o uso, a utilização, tá? É o substantivo, que é o núcleo do sintagma nominal. 51. In terms of word formation, the words oftentimes and colorful are respectively examples of. Então, levando em consideração, né, a formação de palavras, as palavras oftentimes and colorful são exemplos respectivos do quê? Bom, aqui eu tenho duas palavras pré-existentes. Often, que é um advérbio. Ah, pode ser advérbio, que antes eu estava pensando, né? E times. Juntei as duas, então isso daqui é composição, tá? Então é composição, não é conversão e não é afixação. É composição. E eu tenho color e eu acrescentei um sufixo. Então é sufixação, letra A. E a 52. According to the excerpt, while ELF is a widespread and useful mode of communication for many, some scholars and linguists have criticized its proliferation as a form of linguistic imperialism. The term became popular in 1992 with the publication of Robert Phillipson's influential book of the same name. Com o mesmo nome. What is the name of the book? Qual que é o nome do livro? Então, ó, esse termo se tornou popular em 1992 com a publicação do livro influente de Robert Phillipson com o mesmo nome. Qual o mesmo nome? Como, ó, então, de acordo com esse trecho. Enquanto o inglês como língua franca é um meio de comunicação difundido e útil para muitos, alguns estudiosos e linguistas criticam a sua proliferação como uma forma de imperialismo linguístico. Esse termo, imperialismo linguístico, se tornou popular em 1992 com a publicação do livro do fulano com o mesmo nome. Qual o mesmo nome? Imperialismo linguístico. Como que se chama o nome? Como se... Blá, blá, blá. Vamos começar de novo? Como que se chama o livro do Robert? Imperialismo linguístico. Gaguejei um monte, né? Continuando. E o último texto.
Novamente, títulos. Como é bom quando a gente tem título no texto, né? Mas se não tem, a gente apela para a primeira frase. Strengthening relationships at work. Olha o tamanho da palavra, eu só tenho 3 vogais, né? Eu sempre gosto de reparar essas coisas no inglês, é um idioma muito interessante, né? Então, fortalecendo os relacionamentos no trabalho. There is a number of things managers can do to strengthen... Ó, aqui só tem 2. Strengthen relationships with workers. Então, há muitas... Ou não, há um número de coisas, né? Que os gestores, os gerentes podem fazer para fortalecer os relacionamentos com os funcionários. Então, aqui vai dizer o que um gerente pode fazer para fortalecer a relação com os funcionários, né? Para eles se sentirem mais respeitados, né? Então, aqui diz, ó, mais respeitados, mais valorizados, se tornarem mais compromissados e produtivos nos seus trabalhos. Enfim, e daí aqui vai dizer, vai dar algumas ideias, né? Asking for information, showing interest, expressing affirmation and approval, expressing caring or support, offering assistance, making a humorous comment, sending non-verbal signals. Tem umas coisas assim que eu acho que nenhum gerente vai, nenhum gestor vai fazer, mas tudo bem. Então, aqui agora, ó, primeira pergunta. The main idea of the text is. Qual que é a ideia principal do texto? É sempre a primeira pergunta, né? Tem o texto ali, qual que é a ideia principal do texto? How workers can strengthen... Ó, é como os funcionários podem fortalecer os seus relacionamentos. Não, não é os funcionários. Lá fala os managers, né? Como conectar com os colegas de trabalho através de... Não. Não é sobre esse daqui. Diferença entre turn away, turn against, turn toward a person at work. Não, é os managers, né? Aqui, ó, primeira frase. A frase, there is a number of things managers can do to strengthen relationships with workers. Presents the following noun phrase. Aqui mudou. Antes eles falaram nominal group. Tipo assim, vamos colocar uma palavra diferente, uma nomenclatura diferente para enganar eles, né? Nominal group é a mesma coisa que noun phrase, tá? Então, analisando essa frase, dentro dessa frase, o que eles tiraram aqui, o que é um sintagma nominal, tá? A number of things manager can do, não posso ter verbo, então aqui já não é, tá? Verbo, strengthen é fortalecer, não pode. With workers, a number of things. Ó, esse of, ele precisa de um complemento. Então, parando aqui, não é. Já aconteceu isso numa questão anterior. With workers, com preposição, não. Tá? A number of things, aqui sim. O meu substantivo aqui, ó, núcleo, seria aqui, tá? Nunca é o que está depois da preposição. Se pedissem, por exemplo, qual que é o noun phrase? É a number of things. Qual que é o head noun aqui? O head noun, o núcleo desse grupo nominal, tá? Seria number. Aqui eu tenho o determinante, que é o artigo, aqui eu tenho o substantivo, que é o núcleo. Of things é uma locução preposicional, ela não entra na classificação das partes, digamos assim, tá? Dos componentes de um nominal group. Ela faz parte porque ela é o complemento, mas ela não é parte essencial aqui, tá? O núcleo é o substantivo, sempre um substantivo, tá? Essa daqui, gente, essa daqui, olha, eu não sei. Eu não sei o porquê da resposta e eu não sei explicar para vocês, tá? Ela é de formação de palavras e ela pede sobre essa junção aqui do win-win, win to win, né? Que seria vantajosa, tipo assim, os dois lados ganham, né? Uma situação vantajosa para os dois lados, win to win. E ela é um exemplo de que tipo de formação, word formation. Prefixação eu sei que não é, sufixação eu sei que não é. Agora aqui, como é que eu vou saber
se é de um verbo por um adjetivo, porque conversion é as três. Então, de qualquer jeito, ela é uma conversion. Mudou a word class, a classe gramatical da palavra, né? Morfológica, função morfológica, né? Agora, como é que eu vou saber se é de verbo para adjetivo, se é de adjetivo para verbo, ou se é de substantivo para adjetivo aqui? Eu acredito que de adjetivo para verbo não seja, né? Porque ele é um adjetivo, ele virou um adjetivo. Ah, tá, acho que agora que está caindo a ficha. Olha só, eu pesquisei tanto isso daqui, e agora que eu estou resolvendo, novamente, eu acho que agora que está caindo a ficha. Então, eu tenho que analisar a função dela. Aqui ela é um adjetivo, então não vai ser verbo, ela virou um adjetivo. Mas ela veio do quê? Ela veio de um verbo, né? Tá certo. Ela veio de um verbo e virou um adjetivo. Tá. Eu achei que eu não ia conseguir, que eu não ia achar a resposta, então realmente é a letra C. Tá certo. Você vê como é que pode. Eu pensei tanto nessa questão, eu quase não gravei essa prova por causa dessa questão. É óbvio, a função dela aqui é um adjetivo, mas o in veio do quê? Veio de um verbo. É uma conversão de um verbo para um adjetivo. Meu Deus, como é que eu não me toquei disso? Onde é que eu estava com a cabeça? Bom, enfim, tá respondida. Isso daqui eu falo lá no primeiro vídeo, porque eu achei que eu ia fazer um vídeo só. E daí lá eu digo que tem uma questão que eu não consegui responder, tá? É essa daqui. Mas agora eu consegui. 56. Complimenting a worker on his latest accomplishment. The word his. Então, elogiar um trabalhador na sua última conquista. O his é um exemplo do que aqui? O pronome possessivo his. Anáfora, catáfora, enfim. Então, o que é o his? O his está se referindo ao quê? Ao worker que já foi mencionado, né? Então, isso, quando se refere a algo que foi mencionado anteriormente, é anáfora. Então, já vamos eliminar aqui, aqui e aqui. É algo que está dentro ou fora do texto? Está dentro do texto, né? Então, endófora. Eu não sei como é que fala isso em português, né? Em inglês, endófora. Non-verbal information can be used to help read a text. The following is a type of non-verbal information found in text 4. Então, que tipo de informação não verbal a gente encontra no texto 4? Vamos voltar aqui. O que nós temos aqui no texto 4 de diferente? Nós temos essa formatação diferente aqui de itens, né? De citar aqui numa lista, né, em itens. Então, nós temos imagens? Não. Gente, figures são números, não são figuras, tá? Cuidado. Quando fala em figures, são números, dados. Então, poderia ser, por exemplo, uns gráficos, estatísticas, coisas assim, tá? Datas, não. Variação na formatação do texto? Sim, porque a gente tem ele em listas, né? Tabelas? Não. Então, é a letra D. The word overloaded is formed by. Overloaded. Overloaded. Eu tenho overload. Então, eu tenho prefixo, radical e sufixo. Então, eu tenho prefixação, sufixação, né? Como eles pegam essa questão de formação de palavras nessa prova? Não sei, eu teria que ver uma outra prova para ver se de repente é característica dessa banca, né? Ou talvez do IF do Paraná. Do Paraná, não, perdão, do Pará. The word light-hearted. Light-hearted. É formado por prefixação. Não, isso aqui não é prefixação, porque light não é prefixo. Então, essa eu já posso eliminar. Composição, compounding. Sufixação, sim.
mas é uma conversion. Eu tenho light heart. Light pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo. Heart é um substantivo. Um substantivo que vai virar um adjetivo, tem uma conversão. Então, tem conversion, é compounding, conversion, compounding, suffixation. Então, tem os 3 processos aqui. A letra E mesmo? É. The foundation, nesse trecho aqui, the foundation of their relationship with the worker. The head noun, ó, o substantivo núcleo do sintagma nominal. Veja bem, primeiro eu tenho que localizar o sintagma nominal, né? O sintagma nominal é tudo isso daqui? Sim. The foundation of their relation with the worker. Mas, a partir do momento que eu tenho uma preposição, terminou ali. Aqui, ó. Essa preposição marca... Tudo bem, o sintagma nominal vem até aqui. Mas a preposição marca onde está o meu noun, o meu head noun. O meu substantivo núcleo. Então, o meu substantivo núcleo aqui é foundation, porque of their relationship with the worker está se referindo à foundation, que é o substantivo núcleo, tá? É uma locução preposicional, uma prepositional noun, ou, perdão, prepositional phrase, misturei tudo agora, né? Prepositional phrase, que está complementando o head noun aqui, mas o head noun é foundation. Estou certa, tá bom? Pessoal, vou deixar ali na descrição do vídeo todos os meus contatos, as minhas aulas, as minhas redes sociais, tá? Que vocês puderem seguir e me ajudar. Queria agradecer de coração quem tem colaborado com o canal. Tem o meu Pix ali também na descrição. Quem quiser fazer uma doação ali pelo Valeu, nos 3 pontinhos aí do lado do vídeo, se não aparece o coraçãozinho, você clica ali nos 3 pontinhos, vai aparecer o coraçãozinho do Valeu Demais. Essa prova aqui deu uma trabalheira para fazer, então se vocês quiserem ajudar, eu agradeço de coração. Eu já mostrei no outro vídeo a mesinha digital que eu comprei, porque a minha estava muito velha, já arriscada. Então, se vocês quiserem me ajudar a pagar, não tenho vergonha de pedir, porque o meu canal eu ainda não consegui receber nenhuma monetização. Estou quase lá, eu acredito que mais uns meses eu consiga. Não é grande coisa, mas já vai começar a entrar um pouquinho. Quem não quiser ou não puder colaborar financeiramente, mas que pode se inscrever no canal, compartilhar, curtir, comentar, isso ajuda bastante, tá? Então, quem quiser entrar em contato comigo, vai ter todas as informações ali. E eu vou deixar também o link para a parte 1 desse vídeo, ok? Se quiserem mandar provas também para mim, só olhar ali o meu WhatsApp e entrar em contato, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. See you next video. Bye bye.